E aí pessoal, sou o professor Luiz Felipe de Geografia do Colégio Oficina do Estudante e hoje a gente está aqui para mais uma videoaula com um formato um pouquinho diferente para falar sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos que acontecem este ano, já estão acontecendo na verdade, né, os primeiros passos aí para as eleições que devem se resolver mais para o final do ano e para tentar esclarecer alguns pontos desse processo eleitoral num dos países mais importantes do planeta e tentar tirar algumas dúvidas, uma vez que há uma série de questões aí envolvidas diferentes, né, no país. Bom, as diferenças das eleições dos Estados Unidos e Brasil, as principais são referentes ao voto, né? No Brasil é obrigatório o cidadão ou a cidadã votarem a partir dos 18 anos, é facultativo a partir dos 16 e após os 65 anos ele volta a se tornar facultativo. Nos Estados Unidos ele é facultativo. Mesmo o cidadão que teria no Brasil a idade obrigatória, lá ele pode votar caso queira, né? Ele tem o direito ao voto, mas o voto não é obrigatório. E a outra questão é que lá a eleição ela é indireta. Ou seja, enquanto aqui no Brasil a gente elege diretamente nos nossos representantes, nos candidatos ou nas candidatas, e obtém vitória aquele que tiver a maioria simples dos votos, num segundo turno, né, eventualmente, lá a eleição ela passa por alguns filtros, né, como as primárias e a questão dos delegados proporcionais aí aos estados, o que não acontece no Brasil. Essas são as principais diferenças. Outra coisa interessante que é legal falar é que, ao contrário do que a gente pensa, né, dois grandes partidos lá nos Estados Unidos que sempre se destacam, os republicanos e os democratas, mas isso é uma semelhança entre Brasil e Estados Unidos. Aqui também 2 ou 3 grandes partidos sempre se destacam, mas há vários outros que formam coligações. Lá nos Estados Unidos há muitos outros partidos, Partido Libertário, por exemplo, Partido Reformista, Partido Constitucional, Partido Verde, e vários outros, alguns mais regionais, mais locais, variando de matizes da extrema esquerda até matizes da extrema direita, mas eles acabam, ao invés de formar coligações, apoiando geralmente os dois candidatos, né, ou candidatas que acabam sempre tendo mais poder dentro do partido democrata, que geralmente é mais liberal, mais progressista, e o partido republicano, que geralmente é um pouco mais conservador. As primárias lá nos Estados Unidos, elas são um processo importante porque elas acabam envolvendo a escolha dos candidatos de cada partido, né, que até que elas sejam realizadas são chamados de pré-candidatos. Então os principais pré-candidatos vão se reunir, vão fazer sua campanha por vários estados. A gente percebeu lá nos Estados Unidos a ascensão de 3 candidatos, né, o Donald Trump representando os conservadores do Partido Republicano, a Hillary Clinton pelos democratas e o Bernie Sanders, que não é nenhum desses dois partidos grandes, mas também conseguiu conseguiu repercutir bastante nas pesquisas. Eles vão passando de estado em estado e em cada estado o partido local, através de reuniões que tem um âmbito estatal, eles vão fazer procedimentos diferentes que podem ser abertos à consulta pública, onde toda a população daquele estado é convidada a votar entre os pré-candidatos disponíveis daquele partido, qual seria então o candidato oficial a lançar sua candidatura, ou a forma fechada para fazer essa consulta primária, onde só votam, por exemplo, as pessoas afiliadas a determinado partido político, né? Isso varia de cada estado, mas de qualquer maneira as primárias elas são consultivas, né? Não é obrigatório que o partido acate essa consulta feita, apesar de que na maioria das vezes, até por uma finalidade estratégica, acabam ouvindo a população ou os membros do partido para eleger nas primárias quem serão os candidatos que de fato irão disputar as eleições. As eleições são indiretas porque lá não vence o candidato que tem a maioria simples dos votos. Cada estado dentro do país, cada unidade federativa dentro dos Estados Unidos possui um quórum de delegados, um número de delegados que é proporcional à população daquele estado e proporcional também ao número de congressistas que cada estado possui. Como o número de congressistas também é proporcional à população de cada estado, acaba dando praticamente na mesma.
o que cria um peso diferente dos votos em cada estado. Por exemplo, o Colégio Eleitoral da Califórnia dá direito a 55 deputados, numa maioria que o presidente ou a presidente eleita precisa conseguir de 270. Então, só a Califórnia tem 55 candidatos. O Texas, por exemplo, tem 38, Nova York e Flórida, cada um tem 29. E se a gente pega estados como Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul, cada estado tem apenas 3. E isso acaba, então, criando um peso diferente para esses estados, que apesar de mais populosos, vão ter uma influência muito maior na decisão eleitoral dos países. E outra coisa interessante é que, com exceção de 2 estados, ou seja, em praticamente todos os estados do país, incluindo esses que têm o maior número de delegados dentro do colégio, a distribuição dos votos não é proporcional, ou seja, se o candidato A obteve 51% dos votos e o candidato B obteve 49%, não vai haver essa divisão. Então, por exemplo, na Califórnia, um candidato que teve 51% dos votos, ele não vai levar um pouco mais da metade dos 55 delegados, ele vai levar todos os 55 delegados. Então isso acaba podendo provocar distorções na hora da contagem final dos votos. Houve um caso bastante famoso em 2000, quando Al Gore, até então vice-presidente do presidente Bill Clinton, disputou as eleições com o George Bush. O Al Gore, do Partido Democrata, o George W. Bush, né? Filho do antigo presidente George Bush, disputando pelo Partido Republicano. O Al Gore possuiu numericamente mais votos do que o George Bush, mas o George Bush conseguiu obter maioria, 272 delegados, e por isso foi eleito o presidente dos Estados Unidos, mesmo não possuindo a maioria simples dos votos. Isso pode acontecer no caso de uma eleição indireta. O caso repercutiu bastante, mas como era previsto constitucionalmente, acabou sendo aceito, ele governou. E outro dado interessante é que lá apenas uma reeleição pode ser reconduzida. Então, como acontece hoje, o Obama já está no fim do seu 2º mandato, por isso não poderia disputar, mas é muito comum que o candidato indique, né, declare seu apoio, demonstre de alguma forma em quem vai votar. Eles muitas vezes deixam isso bem explícito, apoiando na maioria das vezes o candidato do próprio partido. E essa divisão lá nos Estados Unidos é muito forte. Essa poderia ser outra diferença a se destacar na política, no discurso político feito pelos candidatos e candidatas. Aqui no Brasil, há muitos partidos e muitas vezes eles têm discursos muito parecidos, as diferenças são muito sutis. Isso é um pouco complicado. Partidos que têm ideologias muito parecidas, que destoam apenas em alguns pontos, isso muitas vezes pode acabar atrapalhando o eleitor, né, por nuances que acabam diferenciando um candidato de outro. E é o que não acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo. O Partido Republicano e o Partido Democrata, eles têm claras diferenças, posturas muito distintas, e eles deixam muito claro para o eleitor e para a eleitora quais são, de fato, as principais propostas e são contrastantes, né? Enquanto a gente tem no Partido Democrata essas pautas mais progressistas, ou seja, a questão de trazer a saúde gratuita, que foi um dos programas que o Obama tentou implementar, né? Essa recepção um pouco mais aberta, né, aos imigrantes, a legalização da permanência de imigrantes que estão lá sem a devida autorização, a criação de projetos sociais, uma aceitação, né, de pautas consideradas progressistas, e isso geralmente está um pouco mais relacionado com os democratas, enquanto os conservadores já têm pautas um pouco mais nacionalistas, mais restritivas, muitas vezes acabam extrapolando até o ponto e o discurso se torna, de certa forma, até intolerante, xenofóbico, no caso das eleições deste ano. Claro que já houve em outros momentos, isso varia muito de candidato para candidata, né? Discursos mais radicais entre os democratas, discursos mais radicais entre os republicanos, mas, em geral, a característica fundamental é essa: o Partido Democrata, do ponto de vista social, é mais liberal, enquanto o Partido Republicano, na questão social e até econômica, é mais conservador,
nesse aspecto do fechamento, da política mais nacionalista. Com 2 candidatos, a população não é obrigada a votar, mas o número de eleitores do país tem crescido bastante nos últimos anos, e o que aumenta, né, esse acirramento da disputa eleitoral nos Estados Unidos, que esse ano deve ter como representantes a Hillary Clinton pelos democratas e o Donald Trump dos republicanos. As eleições não estão resolvidas ainda, né? Elas estão marcadas para o final do ano, então acompanhem. É importante acompanhar os desdobramentos, é importante lembrar que o presidente ou a presidente dos Estados Unidos, eles governam para o país, mas sendo o país uma hegemonia militar, política, econômica e cultural, isso afeta o mundo inteiro. Por isso a importância da gente estar por dentro, da gente acompanhar os discursos, os debates que têm mexido, né, com a população, principalmente a população que vem sendo afetada, vem sendo atingida por discursos de ódio mais extremistas proferidos por pessoas que defendem, né, tanto um lado quanto o outro aí dos partidos que estão disputando as eleições, e isso acaba interferindo diretamente depois na organização social, política e econômica do mundo inteiro. É isso, pessoal, acompanhem, o processo não é tão simples quanto parece, né, a eleição ela é um pouquinho mais complexa, com essa questão dos delegados, das primárias, a eleição indireta, mas o importante é a gente perceber as nuances, até apesar de não sermos eleitores e eleitoras dos Estados Unidos, de certa forma refletir sobre as posturas trazidas pelos candidatos, para nos posicionarmos sempre de forma clara, reflexiva, consciente, responsável, sem sermos induzidos apenas pelo senso comum. Aproveitem a ferramenta aí da internet, de poder acompanhar quase que em tempo real o que é feito lá no âmbito eleitoral. Tendo mais perguntas, críticas ou dúvidas, sugestões, coloquem aqui para a gente no campo, a gente procura responder para vocês. E no final do ano deveremos saber então quem será o novo ou a nova presidente dos Estados Unidos. É isso, pessoal. Valeu, fica até a nossa próxima aula e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Valeu!